A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você e a sua família. Hoje é quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Estamos iniciando mais uma leitura orante da Bíblia. Momento de meditação, reflexão e oração na palavra de Deus. A igreja hoje celebra a memória de São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da igreja. Iniciemos a nossa leitura orante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, em seu capítulo 4. De novo, começou a ensinar à beira-mar. Uma enorme multidão veio agrupar-se junto dele, e por isso subiu para uma barca e sentou-se nela no mar, ficando a multidão em terra, junto ao mar. Ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e dizia nos seus ensinamentos: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, por não ter profundidade de terra, mas quando o sol se ergueu, foi queimada, e por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, cresceram, sufocaram-na e não deu fruto. Outra caiu em terra boa, crescendo e vicejando deu fruto, e produziu a 30, a 60 e 100 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao ficar só, os que rodeavam juntamente com os 12 perguntaram-lhe o sentido da parábola. Respondeu: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos que estão de fora, tudo lhes propõe em parábolas, para que ao olhar, olhem e não vejam, ao ouvir, ouçam e não compreendam. Não vão eles converter-se e ser perdoados. E acrescentou: não compreendestes esta parábola? Como que compreendereis então todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão ao longo do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, e a má nuvem chega e Satanás tira a palavra semeada neles. Do mesmo modo, os que recebem semente em terreno pedregoso são os que, ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si próprio, são inconstantes, e quando surge a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo desfalecem. Outros a recebem a semente entre os espinhos. Esses ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e as restantes ambições neles sufocam a palavra e fica infrutífera. Aquele que recebe a semente em terra boa são os que dão fruto e produzem a 30, a 60 e 100 por um. Aquele que recebe a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, a recebem, dão fruto e produzem a 30, a 60 e 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse dia em que a igreja está fazendo memória, lembrando, celebrando São Tomás de Aquino, um grande presbítero e um dos grandes doutores da igreja, a liturgia nos propõe esse evangelho, segundo escreveu São Marcos,
o Evangelho trazendo uma sequência de parábolas do Mestre Jesus. E essa primeira parábola é a parábola do semeador. Veja bem que no início do Evangelho, Jesus ele sobe ao mar, ele sobe ao barco junto ao mar, a multidão está à beira da praia ouvindo os seus ensinamentos. E Jesus começa a contar essa história, essa parábola do semeador. E logo após a narrativa dessa parábola, nós vamos ver que os discípulos de Jesus, os 12, eles não entendem, eles não compreendem o sentido, o significado desta palavra, porque o Senhor Jesus está dizendo que o semeador saiu a semear a sua semente, e essa semente caiu em alguns tipos de terrenos diferentes. Houve um terreno que a semente caiu à beira do caminho, os pássaros veio e comeram. Um outro terreno era um terreno pedregoso, onde a semente até brotou, mas como não tinha profundidade e não tinha raiz, veio o sol e secou. A outra semente caiu entre os espinhos cresceram, sufocaram, e essa semente não deu fruto. E o último terreno que Jesus narra nessa parábola é uma terra boa, é um terreno fértil, aonde a palavra caiu e deu frutos, 30, 60 e 100 por um. É importante destacar nesta manhã o que Jesus diz ao encerrar a narrativa dessa parábola. Jesus vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou repetir: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porém, muitos ouviram, mas não entenderam, ouviram, mas não compreenderam esta parábola. Agora Jesus, junto com seus 12, ele vai explicar a eles esta parábola. E nesta manhã somos convidados à primeira reflexão: que tipo de terreno é a minha vida? Que tipo de terreno é o meu coração? Porque o semeador é o Cristo Jesus, o semeador é o próprio Cristo Jesus. A semente é a sua palavra, é a palavra de Deus. E os terrenos, os vários tipos de terreno, são a nossa vida, são o nosso coração. E a pergunta é: que tipo de terreno sou eu? Ou em que tipo de terreno na minha vida a palavra de Deus tem caído? Porque o primeiro terreno, a palavra como semente é semeada, é lançada, mas logo vem Satanás e tira a palavra semeada do ouvido daqueles que ouviram. Ou seja, esse primeiro terreno é um terreno onde você até ouve a palavra, mas você não guarda a palavra no seu coração. Você até ouve a palavra, mas vem o nosso inimigo e arranca e tira essa palavra do meu e do seu coração, para que essa palavra não possa criar raiz, para que essa palavra não possa ser guardada no nosso coração, permanecer no nosso coração, para que essa palavra não venha dar frutos, produzir frutos na nossa vida. O segundo terreno é o terreno pedregoso, aonde aqueles que ouvem a palavra e não têm raiz são inconstantes. O que é inconstante? É uma pessoa que não permanece, que não tem perseverança. Quando surge a tribulação ou as perseguições por causa da palavra, o terreno pedregoso é esse. Vem a perseguição, vem a tribulação por causa da palavra, e logo desfalece, e logo se abate, logo desanima, logo quer parar, quer voltar atrás.
Nós temos ainda também os que recebem entre os espinhos. Os que recebem entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas a palavra é sufocada pelos cuidados do mundo, pelas seduções, pelas ambições, pelas riquezas. Todas essas realidades sufocam a palavra dentro de nós e impedem que a palavra produza fruto. Mas existe também a terra fértil, a terra boa, terra essa aonde a palavra cai, produz frutos, bons frutos, 30, 60, 100 por um. Antes de encerrar essa reflexão, eu repito: que tipo de terreno sou eu? Que tipo de terreno é o meu coração? Se nós estamos diante das primeiras realidades nesta manhã, através da leitura orante da Bíblia, da palavra, nós precisamos pedir ao Pai, nós precisamos pedir a Jesus que o meu coração seja uma terra boa, que o meu coração seja uma terra fértil. A nossa oração e a nossa ação é essa: Senhor, eu quero me esforçar, eu quero me dedicar para que a minha vida, para que o meu coração seja uma terra boa, seja uma terra fértil, aonde a tua palavra lançada, aonde a tua palavra semeada possa produzir frutos e bons frutos, muitos frutos. Senhor, manso e humilde de coração, Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Muda, Senhor, a nossa vida, transforma, Senhor, o nosso coração. Nós não queremos ser o terreno o qual Satanás, o nosso inimigo, vem e tira, vem e arranca a palavra do nosso coração. Nós não queremos ser o terreno pedregoso, sem raiz. Nós não queremos ser o terreno, onde entre os espinhos, aonde a tribulação, aonde as perseguições sufocam a palavra, impede a palavra produzir fruto na nossa vida e desfalecemos. Nós precisamos e queremos ser terra fértil, nós precisamos e queremos ser terra boa. Por isso te pedimos, Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Senhor Jesus, muda e transforma a nossa vida e o nosso coração, e que a nossa vida, que o nosso coração seja essa terra boa, seja essa terra fértil, que a tua palavra produza bons frutos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa ação do dia é refletir, avaliar que tipo de terreno é a minha vida, que tipo de terreno é o meu coração, e colocar em prática a mudança necessária para que nós sejamos uma terra boa, para que nós sejamos uma terra fértil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, em mais uma leitura orante da Bíblia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.